Muito bem, queridas e queridos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo no curso A Pregação que Faz a Diferença. E nós estamos abordando o assunto pregadores admiráveis. Como se tornar um pregador impactante e admirável? No nosso último estudo, nós observamos que Jesus transformou a sua pregação também em um instrumento de ensino. Pôde não apenas pregar, mas também ensinar seus ouvintes sobre a vontade de Deus e como caminhar nela. E é isso que precisamos buscar para a nossa vida e para o exercício do nosso ministério. Vamos então para o segundo aspecto que transformou Jesus em um pregador admirável e que também pode nos transformar em tal. Quer ser um pregador admirável? Quer ser uma pregadora impactante e admirável, biblicamente falando? Então faça com que seus ouvintes sintam, percebam que a fonte de onde emana as suas mensagens são diferentes. Se diferem das demais mensagens que se ouve principalmente em nossos dias. E isso está no texto. Nesse texto, no versículo 2, os ouvintes de Jesus fazem pelo menos 3 perguntas. E a primeira delas é: de onde lhe vêm estas coisas? Sabe o que eles estão perguntando? Qual é a fonte de onde vêm as palavras que ele profere? De onde emana esta mensagem? De onde saem essas palavras? Qual é a origem? É lamentável saber que ainda hoje ecoa a denúncia que Deus fez aos contemporâneos de Jeremias no que diz respeito a eles rejeitarem a verdadeira fonte de onde emana aquilo que necessitamos. Em Jeremias, no capítulo 2, versículos 12 e 13, está escrito o seguinte: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Que denúncia! Deixaram a fonte de águas vivas, o manancial da vida, para aí se saciarem em cisternas que não retêm as águas que eles necessitavam. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver que os pregadores da igreja primitiva tinham um cuidado de mostrar para as pessoas de onde provinha, de quem era, a quem pertencia e qual a origem da mensagem que pregava. Por exemplo, Pedro, quando foi questionado, depois de ter pregado e feito com que um homem fosse curado em nome de Jesus, ele então se dirige ao povo dizendo isto que está escrito em Atos capítulo 3, versículos 12 e 13. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou próprio poder e santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que foste solto. Permita-me usar esse texto para mostrar para vocês o seguinte: Pedro está sendo questionado. Estão olhando para eles maravilhados. Mas Pedro vai dizer que a origem de tudo aquilo, que a fonte que emanava a mensagem, as palavras, os milagres, os acontecimentos, vinha do Deus Todo-Poderoso, que glorificou o seu Filho Jesus, que é a origem, a causa da mensagem, da vida e do ministério de todo e qualquer pregador ou pregadora. Você entende isso? Seu ministério tem uma fonte aonde você vai buscar aquilo que os seus ouvintes precisam para serem saciados da forma correta. E vale lembrar que os que falam em nome de Deus
devem recorrer sempre às fontes da divindade e preservar a origem do seu preparo como pregadores e como pregadoras. Olha o que diz em 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, essa não é a nossa fonte, mas com as que o Espírito Santo ensina, esta sim é a nossa fonte, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha que conselho extraordinário o apóstolo Paulo vai dar a Timóteo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Pegue a sua Bíblia e preste muita atenção nesse texto. O texto diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Quantas pessoas estão modificando seus ministérios, modificando inclusive a mensagem, a forma de pregar, preocupados com o estilo e com a maneira, com uma linguagem que vai agradar e atrair pessoas. Quando, na verdade, a Bíblia está nos recomendando aqui permanecer naquilo que aprendemos. E permanecer naquilo que aprendemos é permanecer nessa palavra. Mas vamos continuar aprendendo o que Paulo ensina a Timóteo? Não só permanecer naquilo que aprendeste, mas também de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ser inteirado é estar familiarizado com aquilo que você aprendeu. É ter Bíblia como companheira. É continuar abraçando o conteúdo bíblico todos os dias para não remover de você a proposta de ser um pregador, uma pregadora bíblico ou bíblica. Precisamos continuar firmado, nos inteirando na palavra de Deus, sabendo de quem temos aprendido. E aí Paulo vai dizer a Timóteo: e tu sabes que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio. Que lindo isso aqui, meus queridos. Não são os livros que vão tornar você sábio. Eles podem até ajudar, mas não são eles. Não são as pesquisas no Google, que também podem ajudar, mas não são elas que vão te tornar sábio. O que vai fazer você ser um pregador e uma pregadora sábia, cuja fonte será admirada e questionada, são as sagradas escrituras. Ou seja, sinônimo de palavra de Deus. É a Bíblia, a palavra da verdade, que vai fazer com que você seja um pregador sábio e possa ter a sua fonte questionada. E uma vez questionada, você terá a oportunidade de dizer que a sua fonte é Cristo, é o Verbo vivo, a verdade de Deus revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que estas escrituras podem nos fazer sábio não só para sermos pregadores, mas sobretudo para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Porque antes de ser pregador, precisamos ser salvos. Paulo continua dizendo: toda a escritura, não é só parte, não só é metade, é toda a palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Tudo que está escrito foi inspirado por ele. Não só inspirada, mas também proveitosa. Para quê? Para ensinar. Olha aí o instrumento de ensino. Também proveitosa para redarguir. Também proveitosa para corrigir. Também proveitosa para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que maravilha! Eu espero que quando você esteja pregando, falando a palavra de Deus, as pessoas comecem a perceber que a fonte de onde emana as suas palavras, de onde vem a sua pregação, é diferente. Já tem muita gente aí enganando as pessoas em cima do púlpito, pregando mentiras, buscando assunto em livros que estão em inglês, que a gente não tem acesso a esses livros, e eles vêm para o Brasil dizendo que receberam uma revelação de Deus. Mas quero lhes dizer que a gente sabe, conhece, quando um pregador é bíblico e está pregando sobre orientação do Espírito e a sua fonte é de fato a palavra de Deus. E precisamos ter cuidado,
porque nesse contexto se manifestam os falsos mestres e os falsos profetas. Nesse contexto se apresentam aqueles que tentam ludibriar o povo com fontes alteradas, corrompidas e andam por aí espalhando uma mensagem que de fato a origem não é divina, mas apenas um manipular humano, apenas a exposição da sabedoria terrena. A sabedoria que precisamos e a fonte da qual tiramos a nossa mensagem é a palavra de Deus, é o Cristo vivo, é o Verbo divino. Amém? Na próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais em como se tornar um pregador impactante e admirável. Deus te abençoe.